Só deixa eu começar aqui. Eu já vou colocar isso aqui porque é o que a gente precisa para nossas aulas, né? Deixa eu logo pegar rapidamente aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, a lista, né? Deixar assim bem visível. Tá logo no início da aula para vocês poderem ver aqui, tá certo? Depois eu boto um PDF, mas deixa aqui, a gente coloca no cantinho aqui, daqui a pouco eu vou trabalhar com ela, tá? O que eu quero fazer hoje, basicamente, na verdade, usar já algumas propriedades bom, só lembrando, né? Na aula passada a gente mostrou meio que deu uma recordação de sinais discretos no tempo, tá? E aí a gente, como é que a gente vai usar a nossa transformada Z? Para que serve a transformada Z? Para a gente poder trabalhar em cima de sinais discretos no tempo. Então vou dar só um exemplo aqui, rápido aqui, para a gente ver. Então, por exemplo, vamos supor o seguinte, né? Vou dar um problema aqui. Vou pegar um problema aqui. Então, um exercício aqui, ó. Epa! Deixa eu pegar essa outra caneta aqui, porque essa caneta aqui tá falhando. Então, rapaz, o que houve aqui? Agora sim. Tá? Então, qual vai ser o exercício? Vamos supor o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação. Eu não vou nem, eu só vou fazer a equação aqui pra gente, mas qual seria a situação? Vamos supor que você tenha uma conta num banco, tá? A gente vai ver que uma das coisas que a gente mais usa a transformada Z é justamente isso, né? Trabalhar com essa parte de mercado financeiro e coisas do gênero, né? Então vamos supor o seguinte, que a gente tenha, sei lá, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai depositar R$100, né, no primeiro mês, né, primeiro mês da conta, né, e vamos supor que a gente é o gênio das finanças, então no mês seguinte, a gente vai depositar R$100 todos os meses, porém, no mês seguinte eu consigo obter um rendimento de 100%. Esse valor, claro, é ridículo. Ninguém consegue 100%, mas eu vou colocar 100% só para facilitar nossas contas, né? A gente poderia trocar isso para, por exemplo, 1%, bem razoável, 2% de repente, se o cara aplica na bolsa, até 5%. Mas vamos botar 100%, porque o que vai acontecer? Se eu tenho 100% de rendimento, quer dizer o seguinte, que no mês atual eu consigo dobrar o valor do mês anterior, certo? Ok? E além disso eu vou depositar mais 100, tá? Então mais R$100, por exemplo, tá? Então o que vai acontecer? Vamos supor, né? No primeiro mês eu vou ter lá 100, né? No mês 0, digamos assim, né? No mês 1 eu vou ter os 100 que eu já tinha multiplicado por 2, certo? Que vai ser 200, mais os 100 que eu estou multiplicando todo mês, que eu estou depositando todo mês, certo? Aí eu vou ficar com 300, certo? No mês 2, digamos assim, né? 2 meses depois, né? O que vai acontecer? Eu vou ter os 300 multiplicados por 2, que vai dar 600, certo? Mais os 100, certo? Esses 100 vão estar sempre presentes. Vocês estão entendendo como é que funciona? Vão estar sempre presentes. Então aqui vai dar 700. Aí no mês 3 vai dar 700 vezes 2, 1.400, mais 100, né? E aí que vai dar 1.500. Tá. Aí a gente continua. Tá legal? Tá? Então, você pode analisar isso usando um programa de computador, por exemplo. Tá? Beleza.
eu quero saber, por exemplo, né, notem que nesse caso aqui, não seria nada muito complicado assim, quer dizer, daria, se eu pensar assim, quando eu vou chegar em 10 mil, né? Estou colocando 100 por mês, estou dobrando de um mês para o outro, quando é que eu vou chegar em 10 mil? Aqui vocês veem que se eu continuar, não vai demorar muito chegar a 10 mil, vai chegar agora 3 mil, mais 100, 3.100 e assim por diante, né? Então dá para fazer, na boa, vocês podem fazer interativamente, certo? Mas, vamos combinar, se eu botasse um valor diferente, tipo, quando eu vou chegar em 100 mil, né? Quando é que eu vou chegar em 100 mil? Talvez isso dê um trabalho para a gente, se eu coloco, talvez tenha perder um tempo para chegar nisso aí, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, como é que a gente pode fazer isso usando a transformada Z, né? Então vamos ver isso aqui, ó. Vamos supor o seguinte, vamos supor que o saldo, chamado de S de N, né, vai ser 2 vezes o S de N menos 1, mais, e aí, ó, todo mês eu não estou colocando, desde o mês 0 eu não estou colocando toda vez 100, não é um valor de 100. Então eu posso fazer o seguinte, começando no 0 até, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, ó, 100 vezes U de N. Por que 100 vezes U de N? Porque o U de N é 1, né? Se eu multiplico por 100, é 100. Então eu poderia dizer que o meu saldo ele poderia ser descrito dessa forma, tá? Ok? Descrito dessa forma, tá? E aí, eu quero saber uma fórmula geral, digamos, para esse S de N, tá? Eu só tenho a equação. Isso aqui a gente chama de equação de diferenças, né? Ok? Equação de diferenças, tá? E aí? Bom, como é que a gente pode pensar aqui para resolver isso usando a transformada Z? A gente pode fazer o seguinte, ó, se eu fizer a transformada Z de S de N, é a mesma coisa que eu fazer a transformada Z do outro lado, 2 vezes S de N menos 1 mais 100 U de N. Legal. E aí? Bom, e aí, o que eu tenho aqui? Eu posso agora tentar usar alguma propriedade, né? Isso aqui, ó, transformada Z de S de N é um S grande de Z, certo? Transformada Z de 2S de N menos 1 é 2 vezes a transformada Z de S de N menos 1. E 100 vezes a transformada Z de U de N. O que eu quero? Eu quero chegar em uma equação que só tenha Z's, né? Tá certo? Bom, o que é isso aqui? Isso eu não sei. Mas isso aqui eu consigo usar a tabela. Como assim, ó? Transformada Z de U de N, ó, aqui, usando a tabela, transformada Z de U de N é Z sobre Z menos 1, tá? Então aqui eu vou colocar, ó, essa parte aqui eu vou colocar, ó, isso aqui é Z sobre Z menos 1, tá? Agora essa aqui, Z de S de N menos 1, ó, tem uma propriedade, ó, esse S de N aqui, ó, ele é uma sequência que começa em 0. Ela é uma sequência causal. Por quê? Porque eu quis, assim, não existia saldo no mês menos 1, não existia saldo no mês menos 2, certo? Só no mês 0, 1, 2, etc. Então, se eu faço, né, se ela é uma sequência
em zero, eu faço com que ela vá para a direita, ó, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer simplesmente, se isso aqui é 1, opa, isso aqui é 1, isso aqui é 1, né? O que vai acontecer aqui? Vai ter x de n menos 1, u de n menos 1, esse u de n menos 1 eu até posso matar, né? Deixa eu botar aqui. Então, vai ficar, se é 1 aqui, vai ficar 1 sobre z, x de z. Se fosse x de z, aqui vai ser o quê? Aqui vai ser 2, que multiplica 1 sobre z vezes s de z. E qual é a coisa aqui? A coisa aqui que eu agora consigo isolar o s de z aqui, né? Eu consigo isolar o s de z aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar tudo que tem s de z para um lado, vai ficar assim, ó, s de z menos 2 sobre z que multiplica s de z é igual a z sobre z menos 1, tá? Pronto, agora eu consegui o quê? Eu consegui uma equação que é uma equação que vai aparecer só z, acabou o n, certo? Ah, desculpa, por 100, desculpa, precisa mesmo multiplicar por 100. Rapaz, aqui parece que está tendo um... Multiplicar por 100 aqui. Aqui é 100z. Desculpa, é isso mesmo. Tá? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o S de z em evidência. Vai ficar 1 menos 2 sobre z, que é igual a 100z sobre z menos 1. E agora vai ficar S de z, que multiplica z menos 2 sobre z, é igual a 100z sobre z menos 1. Tá? Posso multiplicar aqui cruzado, se eu quiser. Então vai ficar assim, ó, S de z é igual a 100z ao quadrado sobre z menos 1, z menos 2. Aí ficou bonitinho aqui, ó. Ficou bem fácil agora. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora, né? Eu quero agora encontrar um valor, um S de n, certo? Né? Como é que eu tenho que fazer para encontrar um S de n? Eu tenho que fazer a transformada inversa disso aqui, tá? E aí eu vou ter o S de n. Legal? Beleza. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, ó. Quando a gente tem transformada z, pessoal, diferente da transformada de Laplace, eu ainda não fiz transformada inversa com vocês aqui, transformada z. Mas a gente sabe aqui, ó, se aqui a gente estivesse trabalhando com transformada de Laplace, aqui teria uma coisa assim, ó, você teria aqui um n. Rapaz, hoje o meu tablet está de onda aqui. Está dando um erro totalmente aqui de colocação. Um n de z sobre um d, não de s, não, um n de z sobre um d de z, tá? Esse ponto aqui, tá? E aí, esse n de z sobre d de z é um polinômio em z em cima e um polinômio em z embaixo. Mas olha só que coisa interessante. Quando vocês forem encontrar a transformada, quando vocês forem trabalhar com transformada z, né, diferente da transformada de Laplace, é normal que apareça o mesmo grau em cima e embaixo, né? Olha só, o grau em cima é z ao quadrado, estão vendo lá? É z ao quadrado. E o grau embaixo é z ao quadrado também. Estão vendo que é z ao quadrado também? Que é um z menos 1, z menos 2, tá? Laplace, normalmente o grau de cima era menor do que o grau de baixo, tá?
E aí, quando a gente faz a tal da expansão em frações parciais, que a gente fez lá na transformada de Laplace, né? O que a gente tem que fazer? O grau de cima tem que ser menor do que o grau de baixo, tá certo? Para a gente poder fazer essa nossa expansão. Se não acontece isso, a gente tem que fazer uma divisão, tá? Eu não quero ficar fazendo essa divisão, tá? Por que acontece isso na transformada Z? Eu vou explicar por que acontece isso na transformada Z. Pessoal, olha aqui. Se vocês olharem a tabela de transformadas, né? Se você olhar bem, na tabela de transformadas, o que acontece aqui, ó, é que normalmente, ó, tem o mesmo grau, ó, Z, Z menos 1, ó, aqui o grau é 1. Aqui, ó, Z elevado a M. E aqui é ZM, aqui é ZM menos 1. Não é ZM menos 1, porque é ZM menos 1, só que você multiplica por Z, vai dar ZM também. Então é o mesmo grau mesmo, certo? Então tem um macete que se faz quando você vai fazer a transformada inversa em transformada Z. É bem fácil, pessoal. Vocês vão usar a mesma coisa que a gente fazia em transformada de Laplace. Só que você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar e vai dividir, né, o que você tiver querendo fazer a transformada, que no caso é esse cara aqui, ó, que é o S de Z, você vai dividir ele por Z. Como assim, Abel? Vou explicar. Vai ficar assim, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó, vai ficar S de Z dividido por Z. Se S de Z dividido por Z, o que vai acontecer? Vai ser 100 Z ao quadrado sobre Z menos 1, Z menos 2. Se eu vou dividir por Z, eu vou fazer isso, certo? Vou multiplicar por 1 sobre Z, tá? Ou posso simplesmente colocar o Z aqui embaixo, ó, certo? Vou botar desse lado aqui para ficar mais parecido. Olha só, nesse caso aqui, ó, a gente pode, o que vai acontecer quando eu fizer isso? O grau de cima, estão vendo? Vai ficar menor do que o grau de baixo. Concordam comigo que o grau de cima vai ficar menor do que o grau de baixo? Em cima vai ficar 2, embaixo vai ficar 3. Estão vendo aqui? E aí eu posso pegar isso aqui, ó, e fazer a expansão de frações parciais que a gente aprendeu lá em Laplace, aquele negócio do A sobre S mais alguma coisa, um B, só que aqui não vai ser S, vai ser Z, né? Então a gente pode fazer isso, tá? Então olha só que aqui, olha que coisa interessante, ó. Quando eu dividir por Z, o que vai acontecer? Esse Z aqui vai cortar. Então já vai, de qualquer maneira, vai ficar um grau de baixo 2 e o grau de cima 1, legal? E eu posso escrever isso aqui assim, ó, agora. Eu posso escrever que isso aqui vale 1A sobre Z menos 1 mais 1B sobre Z menos 2. Só calcular A e B aqui, certo? Bel, como é que fez isso? Estou aqui lembrando da expansão em frações parciais que a gente aprendeu lá em Laplace. É igualzinho, só que agora em vez de S é Z, tá ok? Então como é que a gente encontra esse A? Aí olha só o que vai acontecer. Eu vou encontrar aqui esse A, ó. Então eu não vou me preocupar com isso aqui agora, tá? Isso aqui eu vou deixar para depois. Essa parte aqui. Vocês vão entender como é que ela vai aparecer. E vou me preocupar em encontrar esse A aqui, ó, e esse B aqui. Ó, só lembrando para vocês como é que encontra esse A e esse B, ó. A gente, para encontrar o A, a gente pega essa coisa que está aqui, ó, eu vou até apagar aqui para não confundir, ó. Eu vou pegar essa coisa que está aqui, vou multiplicar pelo que está embaixo do A, tá? Ok? Pelo que está embaixo do A, e eu vou pegar o valor na raiz do que está embaixo do A. Qual é a raiz aqui? Z menos 1, a raiz é 1. Z menos 2, a raiz é 2. Então, eu vou fazer assim, ó, vai ficar 100Z sobre Z menos 1, Z menos 2, que multiplica Z menos 1 quando Z é igual a 1. Ó, corta. Quando Z é igual a 1, em cima vai ser 100 vezes 1. Quando Z é igual a 1, embaixo vai ser
1 menos 2, né? Isso aqui vai dar menos 100. Legal? Quem é o B? O B vai ser 100z sobre z menos 1, z menos 2, que multiplica z menos 2 quando z igual a 2. O que vai acontecer aqui? Vai cortar o z menos 2 aqui com z menos 2. Quando z igual a 2 vai ficar 100 vezes 2. E aqui vai ficar z menos 1 dá 2 menos 1. Isso aqui vai ser 200. Ou seja, eu agora vou substituir esses valores de A e de B aqui, ó. Aqui. Então vou escrever assim, ó. S de Z dividido por Z é igual. Vou até botar o B, que é positivo primeiro, vai ficar 200 sobre Z menos 2 menos 100 sobre Z menos 1, tá? E agora? Agora olha só, vocês vão entender por que eu fiz essa divisão aqui, ó. Né? Olha só, não fiz a divisão aqui? Então o que vai acontecer? Ó. Rapaz, o tablet hoje está de onda. Tá aparecendo um... Beleza. Tá, tem um... Parece que no meio aqui tá meio dançando. Então como é que vai ficar isso aqui? Olha só que coisa interessante, ó. Se eu pegar agora e multiplicar todo mundo por Z, esse lado eu vou multiplicar por Z, né? E esse lado aqui eu vou multiplicar por Z. Quando eu fizer isso, vai cortar esse Z aqui, certo? Vai cortar. E vai ficar só o S de Z. E olha o que acontece. Isso é bem interessante, porque vai ficar assim, ó, 200 que multiplica Z sobre Z menos 2 menos 100 que multiplica Z sobre Z menos 1. Como assim interessante? Interessante, galera, porque olha só, esse tipo de termo aqui, Z sobre Z menos A, tem na minha tabela. Ó, se você tem um Z sobre Z menos A, tá vendo aqui? Z sobre Z menos A é a transformada de quem? De A elevado a N, vezes o de N. Estão vendo aqui? Legal? Então, olha só, aqui fica... O que? Eu posso dizer, então, fazendo a transformada inversa aqui, ó. A minha sequência S de N vai ser 200 que multiplica 2 elevado a N menos 100 que multiplica 1 elevado a N. Só que 1 elevado a N é 1, né? Certo? Ok? Isso aqui, ó, eu nem precisava colocar, mas isso tudo aqui, eu vou colocar aqui o U de N, só para lembrando que isso aqui só funciona para N maior ou igual a 0, tá? Então agora eu vou escrever como é que seria o meu S de N geral aqui. Ficaria assim, ó. S de N é igual a 200 vezes 2 elevado a N menos 100, certo? Vezes U de N. Vamos ver se funciona? Se a gente encontrou o termo geral, como é que a gente vê? Vai testando, ó. Quando N igual a 0, o que vai acontecer? Vai ser 200 vezes 2 elevado a 0, que é 1. Então, 200 menos 100 dá 100. A gente sabia que começava em 100, certo? Quando N é igual a 1,
vai ser 200 vezes 2 elevado a n, ou seja, vezes 2 dá 400 menos 100 dá 300. Quando n é igual a 2, vai ser o quê? 200 vezes 2 elevado ao quadrado, certo? Vai dar quanto? Vai dar 800 menos 1 dá 700. E assim por diante, certo? Você pode ver que vai bater lá com o que a gente tinha feito, tá? Certo? Ok? Então, até a gente pode colocar isso aqui, ó, de uma outra forma, se eu quisesse, ó. Eu poderia escrever assim, ó, botando 100 em evidência aqui, ó, ficaria até mais bonitinho, ficar assim, S de n é igual a 100. Aí olha só, vai ficar 2 vezes 2 elevado a n menos 1 U de n. E aí fica assim, S de n é igual a 100, que multiplica 2 elevado a n mais 1 menos 1 U de n. Agora eu tenho o termo geral, né? Aí se eu quero saber qual é o valor lá, 100 mil, 10 mil, etc., é só eu dividir aqui e vou encontrar o 2 elevado a n menos 1 igual a um valor ali, que é o que eu quero, certo? E aí a gente encontra o valor de n que vai dar o valor que eu quero. Então vamos supor que eu quero chegar, né, qual n, então qual era a ideia, né? Qual n para chegarmos a 10 mil, vamos botar assim, 10 mil, não, 100 mil ou mais, né? A gente já tem aqui, ó, eu sei que vai ser, ó, S de n tem que ser maior ou igual a 100 mil. Vamos botar igual, só para a gente fazer um cálculo aqui rápido. Legal? O que vai acontecer? Quem é o S de n? É 100 vezes 2 elevado a n menos 1. Certo? Tem que ser maior ou igual a 100 mil. Não é isso? Ok? Ou seja, vou cortar aqui o 100, né? Vai ficar assim, 2 elevado a n menos 1 tem que ser maior ou igual a 1000. Certo? Legal? E aí 2 elevado a n tem que ser maior ou igual a 1001, não é isso? Fazendo uma conta aqui de padaria, não é isso? Né? E aí o que vai acontecer? Aí você vê as potências de n, né? Se n é igual a 9, se n é igual a 10 dá 1024, se eu não me engano, não é isso? É isso? Né? N igual a 10 é 1024, não é? N igual a 2 elevado a 10, faz a conta aí, vocês podem fazer. Acho que é 1024 mesmo, né? É 2 elevado a 5. É isso mesmo, 32 vezes 32. Tá, é isso aí. Dá 1024. Tá? 2 elevado a 5 é 32. Certo? Então, o que vai acontecer? E se n é igual a 9 dá 512. Então não vai dar. Certo? Entendeu? Então, o que vai acontecer? Aqui a gente vê que n tem que ser igual a 10. Ou seja, se eu tenho, né, 100 reais, olha que coisa legal, né? Como é que é o poder de dobrar as coisas, né? Se eu tenho 100 reais, né? Claro que tem que ter um investimento muito bom, né? Mas se eu tenho 100 reais no mês 0, seria o primeiro mês, o primeiro zero seria, se a gente fosse pensar, janeiro, né? Ok? Então, depois no mês 10, que vai ser o 11, teoricamente, porque janeiro é 0, então novembro vai ser 11, né? Eu consigo 100 mil reais, né? Mas aí vocês têm que lembrar que você tem que ter um investimento que consegue dobrar o teu capital a cada mês. Tá dando para entender?
Mas é interessante isso, né? Em menos de um ano o cara sai de 100 até 100 mil, né? Famosa, né? Pois é, mas é claro que a gente poderia ter chegado num valor mais, digamos, realista. A gente poderia chegar, mesmo assim, se eu botar assim, tipo 5%, não é nada realista, né? Mas, sei lá, o cara pode... Tem coisa até que acontece isso, né? Mas não é normal, tá legal? Uma coisa que varia dobrando. Por que você colocou então um exemplo que não é tão simples assim, que não é tão real? É só para facilitar a nossa conta, tá? Pensa bem, se fosse um aumento de 10%, em vez de eu colocar 2 aqui, pessoal, ó, em vez de eu colocar 2 aqui, ó, logo no início aqui, ó, 2 aparece por quê? Porque é o valor anterior, 1, mais 100% mais 1 dá 2. Mas se eu fosse colocar um valor, o que seria um valor razoável hoje, né? Seria 1,01, porque seria 1%, tá entendendo? Mais do que você já tinha. Aí vai ficar uma conta, vocês concordam que se eu for fazer com 1%, vocês concordam que as contas vão ficar feias aqui? Né? Os valores ficariam feios? Né? Dá para fazer? Dá para fazer. Mas é interessante, né? Esse tipo de problema, tá vendo? A gente conseguiu aqui, né, determinar de uma maneira relativamente rápida, sem ter que ficar fazendo um ponto, aquele negócio que eu brinquei com vocês, sem ter que você ficar fazendo interativamente todos os valores. A gente descobriu aqui facilmente qual é o valor de N que faz com que o meu capital saia de R$100 e chegue até R$100.000, certo? Notem que se fosse N igual a 9, né, não daria 512, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Né? Então, bem interessante aqui, né? Ok? Na verdade, dá até mais do que R$1.000, né? Legal? Tá certo? Bem interessante aqui, tá? Então, é para isso que a gente usa a transformada Z. Aqui a gente aproveitou e já mostrou um macete aqui, que é como fazer a transformada Z inversa. Então, deixa eu pegar um exercício aqui da nossa lista, ó. Nossa lista está aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, vamos pegar um exercício aqui. Eu lembro que nessa aula aqui eu coloquei, então 5.1.1, 5.1.2 e assim por diante, né? Ó, no início, né? Esse aqui 5.1 até não precisava fazer não, tá aqui feito, viu, pessoal? Eu vou até deixar para vocês verem como é que foi feito aqui, né? Mas deixa eu pegar o 5.1.2 aqui, né? Não precisa encontrar a região de convergência no 5.1.2 não, viu, pessoal? Tá? Ok? Não precisa, tá? Mas deixa eu fazer alguns aqui. Deixa eu ver se tem algum que faz essa transformada inversa aqui. Que já tem aqui, peraí. Letra B. Eu vou passar o PDF aqui, porque tem vários aqui que eu já fiz, tá, viu, pessoal? Que vocês já podem acompanhar sem usar o Solution, né? Já está tudo aqui. Ah, esse aqui tem transformada inversa, eu acho. Ah, essa aqui é interessante, ó. Ah, legal. Essa aqui eu criei esse exercício. Ele não existe na... Vou pegar ele aqui. Vou fazer esse aqui. Na verdade, esse aqui
a gente eu vou fazer diferente, tá? Então, deixa eu pegar aqui, copiar. Vou fazer diferente. Primeiro eu vou fazer de uma maneira que eu não fiz e devia ter feito. Em nenhum ano eu fiz e eu falei, pô, devia ter feito sim. Para o pessoal não ficar tão assustado com essa questão aqui, né? Tá? Então é o seguinte, ó, eu vou apagar aqui algumas coisas. Né? Vamos supor que eu tenho uma sequência assim, né? 1. Tá? Calcule x de z. Né? O que é essa sequência aqui? Essa é uma sequência quase igual à sequência degrau unitário, vocês concordam comigo? Só que em vez de ser uma de cada vez, né? Ele vai pulando, ele coloca só nos pares, estão vendo? 0, 2, 4 e assim por diante. Tá? Olha só o que vocês podem fazer. É até bom fazer o que eu vou fazer agora, que a gente lembra mais ou menos como é que... Aí você fala, mas já tá aí, a sequência já tá aí. Não é assim, eu quero um termo geral, vocês estão entendendo? Eu quero um termo geral. Eu quero uma coisa em função de n, não do jeito que está aqui, mas já que está em função de n, sim. Aqui está assim, ó, se eu fosse definir isso, eu teria que dizer assim, ó, x de n igual a 1, quando n é maior ou igual a 0 e par, certo? E x de n igual a 0 no caso contrário, certo? Essa é uma maneira de fazer, mas eu quero um termo geral, tá? Ok? Como é que faz isso? Eu vou mostrar. Olha só, uma das maneiras de a gente fazer isso, ó, é fazer usando a definição. Ó, usando a definição. Como é que vai ficar? X de z é a transformada z de x de n. Então posso fazer assim. Como assim? Faz, ó, escreve, vai ser somatório de n igual a 0 até infinito de x de n, z elevado a menos n. E aí você vai colocar agora os valores, pessoal, vai ficar assim, ó. Você concorda que vai ser assim, ó, x de 0 vezes z elevado a menos 0 mais x de 1 vezes z elevado a menos 1, mais x de 2, z elevado a menos 2, mais assim por diante. Só que agora o que vai acontecer? Tudo que for ímpar aqui, ó, vai dar 0. Por que, Abel, vai dar 0? Porque se você olhar o gráfico, tudo que é ímpar, né? Tudo que é ímpar é 0. Se eu multiplicar por z lá, vai dar 0, tá? Ok? Tá. Então, vou escrever aqui como é que vai ficar, ó. X de z, essa é uma maneira de fazer, tá, pessoal? Vai ficar assim, ó. Z elevado a 0 é 1, né? Então, isso aqui vai dar 1 mais, aqui vai dar z elevado a menos 2 mais z elevado a menos 4 mais, e assim por diante, tá? E aí, pessoal, isso aqui a gente pode fazer da seguinte forma, né? A gente pode encontrar, né, essa soma usando aquilo que a gente fez até para encontrar a primeira transformada z que a gente trabalhou, né? Que seria o seguinte, ó, se eu multiplicar isso aqui por z a menos 2, vamos pegar aqui, ó, multiplicar o x de z.
vai ficar assim, ó. Z elevado a menos 2 mais Z elevado a menos 4 mais Z elevado a menos 6 mais, vai embora, né? E se eu pegar e subtrair, né? Vamos botar aqui, ó. Vou botar aqui até botar aqui um N, tá? Até um N grande, tá? Porque é tudo par, né? Então vai ficar isso aqui, vai ficar assim. Tá ok? E aqui, deixa eu até botar assim. Aqui vai ser ficou assim, menos Z menos 2, dá. Ok. Isso aqui eu vou fazer rapidinho, isso aqui é da época do ensino médio aqui, tá? O que vai acontecer aqui? Se eu pegar e subtrair, né, esse daqui menos esse daqui, ao contrário, né? O que vai ficar? Vai ficar Z menos 2, que multiplica x de Z, menos x de Z, é igual a o que vai cortar aqui? Vai ficar, ó, esse cara corta com esse cara corta com esse cara corta com esse cara corta com esse, né? Esse aqui é esse aqui, ó. Na verdade, ó, porque vai dar 2 elevado a menos 2 aqui, mais aqui com menos, vai dar isso aqui, vai dar esse cara aqui, que é o penúltimo, vai ser Z elevado a menos 2n. Então esse cara vai cortar com esse, vai ficar só esses dois últimos aqui. Vai ficar Z elevado a menos 2n, que multiplica Z elevado a menos 2, menos 1, tá? E aí você bota x de Z em evidência aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Vai ficar Z elevado a menos 2, menos 1, é igual a Z elevado a menos 2n, menos 2, né? Por quê? Porque você soma aqui, né? Esse cara com esse cara, tá multiplicando, né? Então dá Z elevado a menos 2n mais menos 2, menos 1, né? Sobre Z elevado a menos 2 menos 1. Quando n tende a infinito, né? A gente vai supor que isso aqui vai tender a zero, tá? E aí o que vai acontecer? Peraí que eu dei pulei aqui um valor importante, vai ficar Z elevado a menos 2n menos 2, menos 1, sobre Z elevado a menos 2, menos 1. Então agora eu vou fazer um n tender a infinito. E aí o que vai acontecer? A gente vai supor que isso aqui vai tender a zero, tá? Quer dizer, dá para fazer isso aqui tender a zero. Então x de Z vai ficar o quê? X de Z vai ficar menos 1 sobre Z a menos 2 menos 1. E agora eu vou multiplicar por menos 1 aqui. Vou multiplicar por menos 1 aqui. Então vai ficar x de Z é igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre Z
1 menos z a menos 2. Isso aqui vai ser 1 sobre 1 menos 1 sobre z ao quadrado. Isso aqui vai ser 1 sobre z ao quadrado menos 1 sobre z ao quadrado. E finalmente vai dar z ao quadrado sobre z ao quadrado menos 1, tá? Então, qual é a transformada z daquela sequência? Eu cheguei, usando lá a álgebra, né? Cheguei nesse valor aqui. Ok? O que eu tenho que fazer aqui para encontrar o termo geral, o x de n? Tem que fazer a transformada inversa, certo? Então tem que fazer a transformada inversa para encontrar o x de n. Abel, x de n você já tem. Sim, galera, só que eu quero um termo geral, não é o gráfico. Você está entendendo? Eu quero um termo geral. Então vamos fazer isso. Como é que se faz transformada inversa do x de z? Eu já ensinei na aula de hoje. A gente faz o seguinte: a gente pega o x de z e divide por z. Ó, x de z eu vou dividir por z. Vai ficar z ao quadrado sobre z2 menos 1. Ó, vou dividir por z aqui, ó, tá? Por quê? Porque eu dividi isso aqui por z. Vou ter que dividir isso aqui por z também, tá? Vai cortar esse cara aqui. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar z sobre z2 menos 1. Só que o que é z2 menos 1, pessoal? É uma equação de segundo grau, cujas raízes são mais e menos 1. Então, posso escrever assim, ó. Z sobre z mais 1, z menos 1. O que vai dar? Agora, eu quero que isso aqui seja um A sobre z menos 1 mais um B sobre z mais 1. Estou fazendo transformada inversa igual fazia lá em Laplace, certo? Quem é o A? A gente já viu hoje, ó. Quem é o A? O A é isso aqui, tá? Que é z sobre z mais 1, z menos 1, que multiplica o que está embaixo, que multiplica z menos 1, na raiz. Na raiz é quando z é igual a 1. Aqui corta, vai dar 1 sobre 1 mais 1. Dá meio, certo? Quem vai ser o B? O B vai ser z sobre z mais 1, z menos 1, que multiplica z mais 1. E agora não é mais z igual a 1, porque aqui é z mais 1, então aqui é z igual a menos 1. Cortou, vai dar menos 1 sobre menos 1, certo? Vai dar meio também. Então, olha só, eu já sei então que x de z sobre z, que é igual a z sobre z2 menos 1, que é igual a z sobre z mais 1, z menos 1, vai ser igual a meio, eu acabei de calcular, né? Sobre z menos 1, mais meio sobre z mais 1. Agora, compara esse cara aqui com esse cara aqui. O que você vai fazer agora? Você vai multiplicar por z, vai ficar x de z
vezes Z sobre Z vai ser, vou botar o meio em evidência, meio, que multiplica meio, que multiplica Z, que eu multipliquei por Z aqui, né? E aí vai ficar 1 sobre Z menos 1, mais 1 sobre Z mais 1. E agora vai ficar, finalmente aqui vai dar o x de Z, vai ser igual a quanto? X de Z vai ser igual a meio, que multiplica Z sobre Z menos 1. Não precisa fazer isso aqui que eu estou fazendo, não. Estou fazendo bem explicadinho, tá? A álgebra aqui, mais Z sobre... Na prova vocês não vão fazer isso não, vai perder tempo, tá? E agora? Beleza, agora eu já sei fazer a transformada inversa. Quem é a transformada inversa desse cara aqui? Cara, o tablet hoje está de sacanagem comigo. Olha, tudo torto. Eu reinicio, ele vai funcionar, mas tudo bem. Se eu fizer Z menos 1 aqui, vai ficar x de n. E se eu fizer Z menos 1 aqui? Vai ser meio de alguma coisa. Vai ser a transformada inversa disso. E a transformada inversa disso. Só que a transformada inversa de Z sobre Z menos A é igual a elevado a N. Tá? Onde está isso, Abel? Está na tabela, galera. Ó, transformada inversa de Z sobre Z menos A é elevado a N. Ah, mas... Então, ó, quando é 1, beleza, quando é 1, né? Se aqui for 1, é 1 elevado a N. Mas se for Z mais 1, o que é Z mais 1, pessoal? Não é Z menos 1? Não é isso? Então, quando for Z mais alguma coisa, é só você botar o negativo. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos 1 elevado a N. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó, vai dar certinho, vai ficar assim. 1 elevado a N mais menos 1 elevado a N. Pronto. Esse é o valor do meu x de N de maneira, digamos, bonitinha. Vamos ver se funciona? Vamos lá. Quando n é igual a 0, vai dar, olha só, quando n é igual a 0, vai dar 1 mais 1, 2 dividido por 2 dá 1. Deu certo. Quando n é igual a 1, vai dar 1 menos 1, 0 dividido por 2 dá 0. Quando n é igual a 2, dá 1 mais menos 1 ao quadrado, que é 1, 2 dividido por 2. Então, ou seja, dá certinho. Dá certinho. Encontra certinho a sequência. Tá ok? Então, eu consegui descobrir a transformada dessa sequência aqui usando, né, o termo geral aqui, tá certo? O termo geral, tá legal? Agora, só que essa é uma maneira de fazer, tá? Qual foi o problema aqui? Assim, problema, não vou dizer que isso aqui é um problema, mas o que deu um trabalho aqui maior? É que eu tive que fazer esse somatório aqui, tive que lembrar como é que fazia o somatório da PG, fazer o n tender a infinito para isso aqui zerar, né? Não é, digamos, não é que não seja fácil, mas deu mais trabalho. Agora, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Isso não é fácil, tá, pessoal? Tá? Não é fácil enxergar isso. Mas olha só que coisa interessante. Porque o que eu vou ensinar para vocês agora é um método meio que genérico para resolver esse tipo de sequência em que pula um, que fica uns zeros assim. Não é só pula um, não. Podia pular 2, podia pular 3, a gente vai ver aqui como é que faz. Então, olha só, vamos pegar esse cara aqui, ó. Vou pegar novamente a sequência.
Isso aqui é só, eu vou ensinar em aula, fica muito mais fácil, né? Mas vamos ver se alguém saca aqui a resposta. Não é normal. Não fiquem chateados se vocês não conseguirem enxergar. Essa é a sequência x de n, ok? Né? Então aqui tem o 0, aqui é 3. Deixa eu botar aqui. Opa, aqui é 3, 5, 7, 9, 11, assim por diante. Vocês lembram quem é o de n? O de n é esse cara aqui. Então, vamos botar aqui o de n. O de n não tem buracos, digamos assim. Vamos lá. Aqui é menos 1, aqui é 0, aqui é 1. 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora. Certo? A minha pergunta será que eu consigo uma equação, né? Essa equação pode depender de eu ter que mexer, ter que modificar o meu x de n. Mas será que eu consigo relacionar essa é uma questão, se eu coloco em prova, provavelmente, talvez ninguém acertasse. Eu quero saber o seguinte, será que eu consigo manipular o x de n de uma maneira linear e invariante no tempo? Ou seja, o que é linear e invariante no tempo? Eu posso multiplicar ele por qualquer valor. E posso somar com ele mesmo. Por exemplo, se eu pegar ele e somar com ele mesmo, vai ficar igualzinho, só que tem a altura 2. Certo? Se eu pegar ele e somar com o inverso dele, vai ficar tudo 0. Certo? Ok? Mas eu posso usar uma coisa interessante. Eu posso usar a invariância no tempo. Então, se eu pegar ele e deslocar ele, por exemplo, depois somar com ele, será que eu consigo chegar no... Agora já dei uma super dica, né? Será que eu consigo chegar no U de n? Pensa bem, né? Então é o seguinte, o que eu quero fazer é uma conta do tipo uma função, digamos, de x de n. Essa função pode ser 2 vezes x de n mais 3 vezes x de n menos 7, sei lá, alguma coisa assim, e que vai dar o U de n. Só que isso aqui não vai funcionar, isso aqui do jeito que eu coloquei não funciona. Agora, será que dá para fazer? Agora eu meio que dei quase a resposta, né? É porque isso vai funcionar em vários x's de n, assim, que tem esses buracos aqui, ó. Você concorda comigo que eu posso escrever isso aqui, ó? Vê se não vai dar. Pega o x de n. Beleza. Pega o x de n menos 1. Que é um x de n menos 1? Vou botar aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Concorda que o x de n menos 1 é esse cara que está em vermelho aqui, ó? Até tem uma bolinha aqui, assim. Não tem problema essa bolinha, porque vai, na hora de somar,
Aliás, as bolinhas estão todas aqui, né? Só que não vai ter problema nenhum das bolinhas, porque na hora de somar é zero com 1, concorda? Olha só, concorda que esse aqui é o x de n menos 1? Quem é x de n menos 1? É o x de n deslocado uma unidade para a direita, certo? Se eu pegar o x de n com o x de n menos 1, dá o u de n. Legal? Certo? Então, e daí? Pô, e daí, cara? Se eu soubesse dessa equação aqui, ó, que a gente chama de equação de diferença, né? Cara, eu podia ter feito a questão anterior, quer dizer, eu podia ter feito o que eu fiz até agora de uma maneira muito mais simples. Como assim? Eu sei o seguinte, ó, se eu pegar agora a transformada z de x de n mais x de n menos 1, vai ser a transformada z de quem? De u de n. Só que a transformada z de x de n mais x de n menos 1, ó, vai ser o quê? Vai ser a transformada z de x de n mais a transformada z de x de n menos 1. Isso aqui eu já sei quanto é que é. A transformada z de u de n, está aqui em cima. Ó, é z sobre z menos 1. Tá? Z sobre z menos 1. Então isso aqui vai dar z sobre z menos 1. Quem é a transformada z de x de n? É x de z. Quem é a transformada z de x de n menos 1? Aí usa aquela propriedade, né? Se você deslocar, vai ser 1 sobre z x de z. Olha só. Então vai ser 1 sobre z vezes x de z, que vai dar z sobre z menos 1. Legal? E agora? Agora você terminou o seu problema. Vai ficar assim, ó, x de z, que multiplica 1 mais 1 sobre z, é igual a z sobre z menos 1. Tá? X de z, que multiplica z mais 1 sobre z, é igual a z sobre z menos 1. Ou seja, não é que eu terminei, galera, mas é que eu cheguei nisso aqui, ó, que foi onde eu tinha chegado lá em cima, de uma maneira absurdamente rápida, né? Olha só. Lembra que eu demorei um tempão, eu tive que pegar, ó, usar a definição, usei a definição, né? Fiz a soma, aí multipliquei por z menos 1, ó, cheguei nesse valor aqui, ó, não foi nem no valor que eu tinha encontrado, né? Até ficou z2 menos 1 aqui, né? Deu um trabalho aqui para a gente chegar, não é? E aqui não, olha só, usando só essa relação aqui, ó, eu já matei o problema, tá ok? Claro, matei. Eu teria que fazer a transformada inversa. Vocês viram que a transformada inversa desse x de n não é nem complicado, tá? Uma coisa que é interessante, pessoal, que vale a pena perceber, é que dá para gerar uma série de problemas assim, né? Como assim? Não entendi, Abel. Eu explico. Eu poderia ter feito assim, ó. O meu x de n, deixa eu pegar mais uma vez a sequência aqui, ó. É que dá para você fazer vários problemas desse tipo aqui, ó. Copiar. Eu estou fazendo isso porque a gente vai usar isso em problemas mais complexos depois, tá? Olha só, deixa eu só pegar esse cara aqui, deixa eu tirar ele. Esse é o x de n que a gente tinha feito, né? Agora eu vou fazer outro. Como assim você vai fazer outro? Eu podia fazer assim, ó. Eu peguei um que vai pulando de um em um, não é? Eu podia pegar um assim, ó. Já caiu em prova. Não esse. Esse aqui em prova dava trabalho. Mas você concorda que você podia fazer um assim? Também?
de 3 em 3? Não pode fazer um de 3 em 3? Pode fazer um de 4 em 4 e assim por diante. Tá? E aí como é que você faria para relacionar esse cara com o x, com o u de n? Você podia escrever assim, ó, x de n mais x de n menos 1 mais x de n menos 2 é igual a u de n. Concordam? Porque o x de n menos 1 não vai ser esse cara aqui, ó. Só que ele sozinho não resolve o problema, né? Fica um buraco ainda, não fica um buraco soltando? Beleza. Fica um buraco, mas aí você pega o x de n menos 2. Estão vendo aqui, ó? Aí você vai preenchendo aqui todos os... Caraca. Beleza. Tem que reiniciar esse tablet. Ele está bugado aqui. Beleza? Entenderam o que eu estou falando? Dá para fazer vários problemas desse tipo, tá? Em que você tem uns buraquinhos ali. Aí você fala assim, para que serve isso? Pô, você está ensinando isso, mas para que serve isso? Cara, isso aqui serve, você pode imaginar assim, ó. Pensa novamente com dinheiro. Você pode fazer o seguinte, ó. Em vez de você depositar alguma coisa de cada mês, você pode depositar uma coisa a cada 3 meses. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí você teria que, digamos assim, resolver o problema dos 3 meses ali, do depósito em 3 meses. Uma das formas é você transformar esse depósito em 3 meses numa transformada aqui, em que você vai ter o U de N aqui. Você está entendendo? Só que aí vai dar... O que é que acontece? Não sei se vocês perceberam. Quando eu uso 1, pulo 1 de cada vez, ou seja, de 2 em 2, deu as raízes de 1. Deu 1 e menos 1. Vocês viram que deu 1 e menos 1 e deu meio, certo? Se eu usasse de 3 em 3, eu vou fazer na aula que vem, vocês iam ver que iam dar as raízes de 1, raízes cúbicas de 1. A raiz cúbica de 1 é 1. Não. As raízes cúbicas de 1 são 1 mais menos meio raiz de 3 sobre 2 e menos meio menos raiz de 3 sobre 2i. É uma raiz complexa, tá? E é isso mesmo, tá? Aí depois, se fosse de 4 em 4, aí é mais fácil. Vão ser as raízes quádruplas de 1. 1 é raiz quádrupla de 1? É. Menos 1? É. Mas as outras é o i e o menos i, certo? Ok? E aí dá uma coisa louca aí. Vocês vão ver como é que funciona essa brincadeira, tá? A gente vai fazer com a raiz quádrupla de 1, que é mais fácil que com a raiz cúbica, tá? Mas esse tipo de coisa você pode falar que não serve para nada, mas serve. Serve quando você quer fazer coisas trimestrais, quadrimestrais, etc. Por isso que eu ensino aqui, tá? Esse tipo de coisa aqui parece que não tem utilidade nenhuma, mas é um resultado muito importante e normalmente não tem nenhum livro, tá? Sinceramente não tem nenhum livro isso aqui não. Mas é super utilizado, não na teoria, mas nos exercícios você às vezes tem que usar isso, tá ok? Tem até um que não tem nem sentido fazer, mas que é quando você tem uma coisa anual, de 12 em 12, né? Aí é ruim pra cacete, porque teoricamente são as raízes 12 de 1, né? Mas não vou fazer isso não, tá? Hoje a gente treinou aqui algumas transformadas, a gente vai treinar mais na aula que vem, tá? Eu vou corrigir as provas no fim de semana e vou fazer aulas em vídeo no fim de semana, tá? Para complementar algumas propriedades, etc e tal. E aí depois a gente fica só fazendo exercício, tá legal? Vejam as aulas, tá? Até quarta que vem dá. Até porque na sexta que vem a gente não vai ter aula, porque vai ser recesso na UEM.
tá? Quinta tem aula, tem feriado e sexta vai ser recesso, tá ok? Então é isso, pessoal. Na aula de quarta que vem eu continuo fazendo exercícios, mas eu vou fazer exercícios, digamos assim, pela internet, tá ok? Tem que complementar, não tem jeito, a gente tem pouco tempo. Lembre-se, nossa prova, não dá nem, impossível, o pessoal está querendo adiantar a prova, não tem como adiantar de jeito nenhum, tá? Porque a gente não vai conseguir terminar a disciplina, tá? Já vamos ter aulas, perdemos aula essa semana vamos perder ano que vem, semana que vem mais uma, então fica complicado mesmo, tá legal? Então é isso, ok? Vou parar aqui então.